CBN, Café com Política. Bruno Silva, um bom dia para você. Como é que vai por aí? Tudo tranquilo para começarmos a semana? Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme, aos nossos queridos ouvintes. Tudo tranquilo para começarmos a semana, que geralmente não é muito tranquila na política, né, gente? Não é. Mas a gente tem um tema aqui que, de fato, está sendo até agravado aí depois de tantos casos de violência, que é a evasão escolar. Outros também relacionados à falta de interesse das crianças e jovens pelo conteúdo das escolas, pela dinâmica das aulas, ou porque tem tantas distrações que acabam não chegando à sala de aula, e outros, infelizmente, por necessidade de renda, estão deixando de ir às aulas, né? A Câmara de Vereadores de Campinas deve votar numa análise inicial um projeto de lei que quer criar uma política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar. Bruno, o fato de ter a palavra prevenção dentro do anúncio desse projeto já me chamou um pouco a atenção, porque essa questão envolvendo o controle de aulas já é para estar acontecendo nas escolas, né? O controle de falta, de ausência, enfim, já é para estar fazendo, né? Exato, Carol, mas você toca num ponto que é fundamental. Quando a gente fala em prevenção de algo, significa que, vamos pensar assim, até utilizando uma metáfora médica, significa que a doença, que o problema já está aí a pleno vapor, né? Então você tem que tentar evitar que futuramente casos semelhantes acabem acontecendo. Qual é que é o dilema, Carol? A gente tem duas situações que são situações que uma acaba levando à outra. A primeira é a questão da evasão escolar, ou seja, a quantidade de crianças, de jovens, de adolescentes que por N motivos diferentes, e geralmente esses motivos estão relacionados à questão de composição de renda. Eles têm, infelizmente, no Brasil, cor e classe social, são os mais negros afetados e os mais pobres, né, que geralmente estão mais evadidos da escola por questões que estão relacionadas ao orçamento familiar, que, infelizmente, muitos desses não têm condições sequer de ir para a escola. Infelizmente, muitos desses também ajudam na composição da renda de casa logo quando atingem idades aí que já é possível começar a trabalhar, ainda que informalmente. Então nós temos aqui dois problemas. Um que é a evasão, que eu acho que o projeto ele vai nesse sentido de tentar mapear o que está acontecendo para evitar a evasão. E o segundo problema, que é mais grave ainda no Brasil e que ao longo da pandemia ficou mais do que evidente, que é a situação do abandono escolar, né? Que é quando você tem aquela criança que por N motivos também abandonou de vez, já não está mais estudando, já está completamente fora. E aí eu acho que tem uma questão que cabe muito bem ao poder público municipal, né, ao poder público local, Carol, Guilherme, ouvinte, que é o seguinte: pensar nessas estratégias, principalmente no nicho educacional que compete ao município, que é da educação básica, basicamente ali a crechinha e o Fundamental 1, a gente sabe que tem escolas também dos outros níveis, mas o grosso, vamos dizer assim, das matrículas no sistema educacional municipal está ali nessa etapa da crechinha e do Fundamental 1. Já começar a fazer esse mapeamento de forma mais intensa, a fim de poder fazer com que as políticas públicas conversem. Porque para resolver o problema da educação, que é um problema complexo e multifacetado, não adianta você resolver o problema da educação apenas pela educação. Isso já é mais do que evidente no Brasil. Se tem um fator de desigualdade, se tem um problema relacionado ali à composição de renda das famílias, né? Se tem, como eu disse aqui, infelizmente, classe social e cor esse problema, então a gente precisa começar a mapear e ver que tipo de políticas públicas podem conversar com essa a fim de se diminuir esses dados da evasão. Precisa reativar o sentimento de pertencimento das crianças e jovens às suas escolas, à comunidade. Não é uma tarefa simples, fácil e nem rápida de ser feita. Mas na pauta tem outras questões também. Tem outros temas interessantes também. Tem uma proposta do Marcelo Silva, do PSD, de obrigar clínicas e locais particulares de saúde de Campinas a disponibilizarem cadeiras de rodas para pacientes ali com dificuldades de locomoção. E tem uma outra proposta que muda a penalidade para agências bancárias que não colocarem bancos para os clientes aguardarem. Essa seria uma adequação às punições previstas no Código de Defesa do Consumidor sobre esse tema. São outros temas também importantes, né, Bruno? Importantíssimos, né? Temas de acessibilidade, Guilherme, são temas que ultimamente a gente tem visto muitos municípios, viu, legislarem a respeito, né? Recentemente teve uma das cidades também, eu não vou me lembrar agora de cabeça, que estava vendo várias pautas de câmaras municipais. Tem uma das cidades também no município do interior do estado de São Paulo que aprovou justamente essa questão da obrigatoriedade da cadeira de rodas
em clínicas e também nos próprios bancos, né? Por quê? Porque às vezes você tem ali a necessidade que a pessoa se desloque até o banco e você tem, por vezes, a própria dificuldade de locomoção dentro do banco. Alguns também têm avançado ali para discussões de tornar as próprias agências, de tornar alguns dos espaços cada vez mais inclusivos e, consequentemente, ter as adaptações que forem necessárias a fim de poder recepcionar as pessoas, inclusive aqueles que tiverem algum tipo de deficiência ou que dificulta, por vezes, a sua locomoção. Então, acho que é um projeto importante, viu, Guilherme? Claro, gera sempre algum tipo de discussão, né, dos envolvidos, que vou ter que ter um custo adicional para manter uma cadeira de roda, para tê-la aqui, etc. Mas eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais numa sociedade que integre melhor e que dê as condições efetivas para que as pessoas acessem todos os espaços, incluindo neles aí os espaços bancários e outros equipamentos públicos aí também que são de extrema importância. Nesta última pauta e segunda discussão, creio que há algo relacionado aí na direção do Executivo, quando cria cargos de comissão para diretores na Secretaria de Saúde, cargos de coordenadores departamentais, chefes de setor, porque a gente sabe que está sendo necessária uma reorganização e mudanças aí no atendimento em saúde. Creio que estão vindo nessa direção em que o Executivo já está querendo realizar, né, Bruno? Certamente, né, Carol? Quando a gente tem esses projetos de reajuste por parte do Poder Executivo na sua estrutura, vamos dizer assim, das duas uma, né? Ou você está querendo acomodar politicamente alguns interesses, o que eu acho que não cabe nesse caso específico do que a gente está observando. Eu acho que se trata muito mais de um remanejamento a fim de você poder garantir um pouco mais de agilidade, celeridade e poder fazer com que os processos funcionem melhor, né? Essas políticas públicas e essas secretarias, principalmente aquela voltada à saúde e educação, Carol, Guilherme, ouvintes, são as que sempre dão mais dor de cabeça para o Executivo. Por quê? Porque a própria política pública de responsabilidade local, ela é muito complexa, exige um volume de recursos significativo, quantidade grande de profissionais, as demandas elas são contínuas, há questões envolvendo aí acessibilidade também nos bairros em relação aos equipamentos públicos. Então, é um conjunto de temas que exige você ter um corpo técnico qualificado e, por vezes, se você não tem um comando organizado sobre isso, ocorre que nem ocorreu uma vez, só para poder fechar nesse exemplo, quando na cidade de São Carlos trocaram secretários e trocaram diretores e o pessoal perdeu a lista das cirurgias eletivas e não sabia nem o que fazer. Então, quer dizer, é importante que você mantenha minimamente procedimentos da administração, uma rotina de organização, onde você saiba quem vai sair, qual é o processo, como funciona, quem manda em quem, qual é a linha de comando, a fim de que não aconteça um absurdo como esse. Eu recordo que há um ano atrás, mais ou menos, acabou acontecendo. Ô, Bruno, mas tem de tudo, hein? Você podia fazer um livro, né? Os causos dos causos, que nós não conta. Carol, tem cada causo. Tem uma história do prefeito dos $2, essa qualquer dia eu conto para você. Amanhã. No município do interior do estado de São Paulo. Deixou ela curiosa agora. Quero saber. É que agora não dá mais tempo, senão já rasgava tudo, já ficava até meio-dia. Só um último registro. Política local tem coisas boas, mas tem causos e causos. Causos e causos. Último registro, Bruno e Carol. Que lembra, outro dia a gente falou lá da primeira parte da sessão, que são 45 minutos que um vereador escolhe para debater um tema. A gente falou daquela discussão que teve sobre o café, ia ter, né? Hoje, o vereador Paulo Búfalo, por iniciativa dele, vai ter, essa primeira parte será dedicada a discutir o programa de dignidade e educação menstrual aqui na cidade de Campinas. Então tá aí o registro nessa primeira parte da sessão da Câmara de hoje, um tema mais relevante, digamos assim, né, pelo menos, sendo utilizado essa primeira parte da sessão. Eu teria que ler sobre, não sei do que se trata, não. Né? Tá. Teríamos que aprofundar sobre essa questão aí. Não sei, né? O Guilherme já está colocando fogo, que achou que o café estava muito frio hoje, viu? Aí ele quis colocar essa informação final, Bruno. Estou desconfiada. Mas é legal. Gente, é importante. O importante é todo tema é possível de ser debatido. Não extrapolando a esfera e correspondendo àquilo que o vereador pode fazer, faz parte do jogo político, né? A questão é, por vezes, as explicações e as justificativas de algumas coisas. Né? Mas esse é um assunto não que vou opinar, porque eu não entendo, então eu vou ler, vou me informar, depois eu falo. É melhor, né? Senão eu vou falar bobagem. Tá certo. Obrigadão, Bruno. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, gente. Abraço para você, Carol, Guilherme, os ouvintes. Mas olha, Carol, só completando. Tem cada caso na política local. Que, olha... Dá um livro. Vamos fazer um livro. Vamos montar um livro. Eu conto só para nós aqui. Só para quem tá com a gente. Falou, Bruno. Até. CBN, tempo e temperatura.